Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que funciona a estratégia do funil invertido e por que eu acho que essa é a estratégia que vai dominar o mercado ali pelos próximos 3 anos, né? Eu espero que domine o mercado pelos próximos 3 anos. Vou apresentar minha tela aqui para vocês. Vamos lá. Qual que é o grande problema que o pessoal tem enfrentado no digital? Com o decorrer do tempo, isso vai se tornando cada vez mais natural, que é o quê? O custo ficar cada vez mais caro, custo para captação de lead, custo para aquisição de clientes ali, o CPA, e a taxa de conversão ficar cada vez menor. Por quê? Porque o pessoal usa a estratégia do funil comum, que é o quê? Capta um monte de lead aqui, seja para o seu perpétuo e seja para o seu lançamento, e aí você tenta converter esse lead a comprar o seu produto mais caro ali. Só que qual que é o grande problema disso dentro do perpétuo? O perpétuo, através dessa estratégia de funil tradicional, ele vira uma fogueira de dinheiro. Por quê? Porque você manda tráfego de frio direto para uma página de vendas de um produto de 497, por exemplo, e aí você queima dinheiro porque a conversão é baixíssima. Conversão de 0,5% a 1% do pessoal que entra ali. E aí, se o CTR do seu anúncio, o custo por clique está ruim, pior ainda. Então, essa conta vai acabar não fechando. E aí, o LTV acaba ficando baixo e você gasta, vamos supor que você gaste R$ 200 para conseguir um cliente que paga 497. Vai sobrar 297 para você entregar o produto, dar suporte e ainda tentar ter lucro. É por isso que muita gente que tenta trabalhar no perpétuo, acaba gastando ali muito dinheiro, esse dinheiro não volta e acaba ficando frustrado. Por quê? Porque além disso, você precisa ser bom de vídeo de vendas, você precisa ser bom de copy, né? Para escrever um bom vídeo de vendas, escrever uma boa página de vendas, escrever bons anúncios para trazer as pessoas certas para ali. Então o perpétuo acaba se tornando uma fogueira de dinheiro porque a conta dificilmente fecha, tá? E além disso, você tem muito lead morto. Por quê? Porque você fala, não, então vou ter uma ideia aqui, eu vou criar uma isca digital. E aí você cria iscas digitais genéricas, mas você não sabe qual que é a dor específica de cada pessoa. E aí você acaba disparando e-mails, você acaba criando anúncios para captar essas pessoas genéricos, que não convertem, porque você não sabe quem está ali. Imagina comigo, uma pessoa, você rodou um anúncio, ela caiu na sua página, por mais que você pode instalar alguns plugins Hotjar, é, Clarity do Google para saber qual que é o comportamento da pessoa ali dentro dessa página, você não sabe o indivíduo que está entrando na página, você não tem essa clareza. Então você acaba tendo uma lista gigante de 10 mil leads que não compra nada porque você não sabe segmentar e nem personalizar a oferta. Então a taxa de abertura fica baixa, a conversão pior ainda, porque você acaba mandando um produto de ganhar dinheiro para quem quer hobby, ou um produto de vendendo carne para quem é vegano. Por quê? Porque você não tem essa certeza de saber quem é que está ali na sua página, né? Por isso que você tem esse que eu chamo de lead morto. E aí a sua automação acaba ficando cega também. Por quê? Porque você automatiza essas sequências de e-mails iguais para todo mundo, oferecendo o mesmo produto para pessoas com dores completamente diferentes. Então, a automação não vai converter porque você trata todo mundo igual. Você perde vendas porque oferece curso de iniciante para quem já é avançado e curso de avançado para quem é iniciante. Por quê? Porque você não consegue entender quem é a pessoa que está acessando a sua página da isca, quem é que é a pessoa que está acessando, baixando a sua isca e quem é a pessoa que está acessando a sua página do perpétuo. Você acredita que sabe quem é, mas você não consegue ter essa certeza e oferecer algo personalizado para ela. E aí é por isso que a sua conversão acaba indo pro buraco. E aí o lançamento também é um pouco parecido. O que acontece? No lançamento, você atrai muito curioso. Então, quando você cria um webinar, masterclass, evento 100% online, 100% gratuito, esses eventos acabam atraindo curiosos e não compradores. Então, 80% dos inscritos não aparecem e dos que aparecem, apenas 2 a 3% compram porque eles não, é, porque eles não estão qualificados. Então, todo mundo está sofrendo por isso, né? Que é o quê? Você capta um caminhão
está captando menos leads, não é nem mais um caminhão de leads igual era antigamente, você está captando menos leads e 80% desses menos leads, que o custo por lead está ficando cada vez mais caro, nem aparece no seu evento. Por quê? Porque é só curioso, é de graça, não tem aquele ditado lá, de graça tem injeção na testa? Então, você gasta 10 mil em tráfego, você consegue 1.000 leads, então 10 reais por lead, até dá para pagar até menos, o custo do lead, dependendo do nicho, não está tão alto assim, mas já vi nicho que tá 14 reais o custo por lead, e aí 20 pessoas dessas compram, 20 aparecem no evento, por exemplo, um compra e o ROI acaba ficando negativo. Além disso, o lançamento ele é mentalmente desgastante. Então, se você só vive de lançamento, você fica fazendo ali a cada 3 meses de preparação intensa e tudo mais, uma semana de carrinho aberto e depois zero receita até o próximo lançamento, o que acontece se você não vender? Você vai ter que fechar sua empresa digital e ter que trabalhar com outra coisa, né? Então, e tem muita gente que faturava muito bem com o lançamento que viu isso caindo cada vez mais, diminuindo a conversão, aumentando os custos, como eu falei. E aí é esse estresse constante, é uma equipe sobrecarregada, é um fluxo de caixa instável, e aí você vira escravo dos seus próprios lançamentos e não consegue escalar, porque um lançamento é tudo ou nada. Então o lançamento é muito desgastante dessa maneira que está fazendo. Por quê? Porque existe uma preparação e você não sabe se vai converter, você tem medo já, em pleno 2025, você sabe que, cada lançamento está vindo cada vez menor a conversão e os custos ficando cada vez mais caros, tá difícil tirar leite de pedra, então tá ficando cada vez mais desgastante desse modelo de funil tradicional que a gente conhece, que a gente vem fazendo até aqui. E aí, além disso, o lançamento você descobre se errou depois. Então, você precisa de uma superprodução para convencer as pessoas frias ali a comprar de você. As pessoas frias a comprarem um produto caro, né, que elas nem sabem que precisa. E se você errar o pitch, se a internet cair, o seu lançamento é ao vivo, a internet cair, ou acontecer algum problema, você não estiver bem, aquele dia que você já está mentalmente desgastado por causa do lançamento, você só vai descobrir quando você abrir o carrinho e não ver a quantidade de vendas que você esperava no primeiro dia, segundo e até fechar o carrinho. Então você descobre depois. E pior ainda, como é lançamento, você captou os leads para tentar receber o dinheiro depois. E aí, se der tudo certo, você vai sacar 30, 60 dias depois. Se der errado, e aí? E aí você já pagou pro Mark Zuckerberg e você não sabe se você vai ter esse valor de volta, né? E aí, por causa de todos esses problemas, é que nasceu o funil invertido, que resolve esses problemas tanto do lançamento quanto do perpétuo, tá? Para os dois modelos. Então, é um tráfego que se paga sozinho, é uma segmentação muito inteligente e é um multiplicador de conversão. Por quê? Como que funciona? Antes de abrir aqui e mostrar por que ele é bom no perpétuo e no lançamento, eu vou explicar como que funciona. O funil invertido funciona da seguinte maneira. Ao invés de você ficar comprando lead com isca gratuita, com tráfego frio mandando para sua página de vendas e tentar converter essas pessoas, não. Com o funil invertido, você cria uma solução ultra específica para o seu nicho. Então, no vídeo passado eu falei sobre abelhas jataí, que é um nicho incomum, para mostrar para você que até esses nichos incomuns você consegue resultado através do funil invertido. Então, vamos supor que você trabalha com abelhas jataí. E aí você cria aquela mesma produto lá que eu falei no último vídeo, que é o quê? 3 iscas caseiras para atrair a abelha jataí. E aí como que você vai fazer? Você vai criar esse produto de 3 iscas caseiras. Qual que é a vantagem? A vantagem é que, como ele é ultra específico, você não precisa de uma super produção para gravar o seu curso, nada do tipo. 20, 30 minutos já gravou você mostrando as iscas, como colocar as iscas ali e tudo mais. Então, ligando a câmera e desligando a câmera, não precisa nada de muito profissional. E aí você vai cobrar até R$ 49,00 por esse produto. Esse produto sendo muito baratinho, ali, R$ 49,00, vamos supor que seja R$ 37,00. Esse produto ele é tão barato que a pessoa acaba comprando por impulso. Então, se ela está buscando algo sobre a abelha jataí, até mesmo se ela não está buscando, pode ser até um curioso, ela se interessou por aquilo ali ela vai comprar muito mais fácil por impulso. Por quê? Porque é R$ 37,00. Além disso,
Antes dela comprar, o que que você precisa fazer? Você precisa fazer um quiz, né? Ou algumas perguntas ali, estratégicas, para você conhecer quem é aquela pessoa que está comprando antes mesmo dela comprar. Então, por exemplo, imagine que uma dessas perguntas seja: por que que você quer atrair abelhas de jataí? E aí tem lá três respostas que ela pode dar. Para ganhar dinheiro vendendo mel, por exemplo. Por hobby, porque eu gosto muito de abelhas e tudo mais. 4 respostas: medicinal, mel medicinal, vender mel medicinal e tudo mais. E por último, não sei, sou só curioso. Beleza. Aí essa pessoa vai responder no quiz, chega lá no final, ela compra o seu curso. Cada pessoa que respondeu, a pessoa que respondeu para ganhar dinheiro vendendo mel, você consegue criar um produto mais caro, específico, para ensinando ela a ganhar dinheiro. Então, você segmenta ela, você coloca ela num grupo de pessoas que querem ganhar dinheiro. Se a pessoa respondeu lá por hobby, você consegue criar um produto mais caro de como criar outras abelhas, assim sucessivamente, e oferecer para todo mundo que respondeu por hobby. Se você viu, mel medicinal, você pode criar algum produto sobre mel medicinal. E só sou um curioso, você pode vender um outro produto baratinho. Então, ao invés de capturar abelha já tá aí, captura outra espécie sem ferrão, tá? Então, você vai criar um produto que soluciona uma dor específica do seu nicho e ele vai ser baratinho o suficiente para a pessoa comprar por impulso. E aí, para vender esse produto, você vende através de um quiz, porque essas perguntas do quiz é que você vai entender quais são aquelas pessoas que estão ali. E aí, com isso, se você percebeu que, por exemplo, a maioria das pessoas que compram esse seu curso baratinho é porque quer vender mel medicinal, você consegue ver qual que é o anúncio que está trazendo essa pessoa do mel medicinal e fazer variações desse mesmo anúncio. E aí, o que acaba acontecendo? Você tem um tráfego que se paga sozinho, porque o produto é barato demais para a pessoa comprar por impulso e caro demais para financiar seu tráfego, afinal de contas, R$ 37 não é um preço por lead, e aí você consegue controlar o seu custo por aquisição ali, né? Então, o tráfego se paga sozinho, tá? Então, no caso do Perpétuo, o seu tráfego vai se pagar sozinho, então a cada R$ 50 investido volta 100, 125. Além disso, são leads qualificados. Por quê? Porque se ele demonstrou interesse, pagou, te deu o melhor dos elogios, que é o que o Beto fala, pagou pelo seu produto, você já sabe que aquela pessoa tem interesse sobre aquilo ali. O seu próximo trabalho é o quê? Entender qual desse grupo que já demonstrou interesse compra qual produto mais caro depois, de acordo com as respostas que ele já deu, tá? E para lançamento, por que que isso é bom? Porque isso financia toda a campanha de pré-lançamento sem risco nenhum. Então, você vai construindo uma audiência pagante enquanto você promove o evento. Você já deve ter visto, ou se não viu, uma galera fazendo lançamento pago. E aí, como que funciona esse lançamento pago? Você compra um ingresso para uma imersão, para um workshop e tudo mais, e dentro dessa imersão você vai resolver esse algo ultra específico, que seria o Perpétuo, que seria o curso gravado do funil invertido. A diferença é que com o lançamento você vende o ingresso, você sabe quais são as pessoas que estão ali, e aí você precisa passar 1 dia, 2 dias, vai depender dessa estratégia, quase que inteiro, então não dá para você fazer 3 aulas de 1h30, 2 horas, você vai estar jogando dinheiro fora, não, você precisa passar esse dia com essa pessoa, e você tem um comparecimento maior, porque a pessoa pagou para estar ali, e ela tem interesse, já entendeu que ela tem interesse naquilo ali. Através do quiz, que é o funil invertido, você consegue criar um CPL grandão ali, uma imersão muito mais personalizada para a galera ali, e você não tem o risco de errar no pitch. Por quê? Porque você passou um dia inteiro. Se você errou agora, você vai para o almoço, volta e refaz um outro pitch. Além disso, a pessoa passando 1 dia, 2 dias inteiros com você, ela se conecta muito mais com você. E aí você consegue vender até produtos mais caros. Tem gente fazendo lançamento pago, sem a estratégia do funil invertido. Com a estratégia do funil invertido, eu acredito que turbina ainda mais essa oferta, vendendo produtos de 10 mil, 15 mil, que eu participo desses lançamentos, participo de algum grupo. Então, é muito inteligente. Por quê? Porque o comparecimento das pessoas são maior, você já sabe que ela tem interesse sobre aquilo ali e a conexão é muito boa. Então, para o Perpétuo é bom porque ele financia, o tráfego se paga sozinho e você já consegue oferecer um produto mais caro, de 497, de R$ 1.000,
de até mais caro ainda, porque você sabe que aquela pessoa tem interesse naquilo ali e ela já te deu essas respostas antes mesmo de comprar. E, no caso do lançamento, ele financia toda a sua campanha. Além disso, tem essa questão que eu te falei da segmentação inteligente. Então, cada lead automaticamente é categorizado por dor específica, recebendo sequências e ofertas personalizadas 24/7. Então, você consegue criar automações de e-mail, criar automações de IA, ou até mesmo o seu vendedor mandar uma mensagem para essa pessoa. Por quê? Porque ele já sabe que, opa, aquela pessoa que está ali, ela quer ganhar dinheiro com abelha. Então eu vou começar uma conversa oferecendo um produto mais caro, seja uma mentoria, uma consultoria ou até um curso gravado, tocando no assunto de ganhar dinheiro. Não, ele só quer por hobby, então tocando no assunto de hobby. O lançamento, a mesma coisa, você sabe qual que é o avatar que está ali com você. Então você pode criar um conteúdo de pré-lançamento, pré-imersão direcionado. Então se você sabe que a pessoa quer ganhar dinheiro, imagina que você cria alguns anúncios de relacionamento, de conexão com a pessoa antes dela participar da sua imersão, só segmentado para esse público. Se você cria e depois eu posso até me aprofundar. A pessoa de hobby, a mesma coisa. As mesmas coisas para mensagens de aquecimento ali no e-mail, mensagem de aquecimento nos grupos. Você consegue segmentar. A segmentação é muito mais inteligente. Então a pessoa sente, opa, ele está falando comigo. Ele não está falando de forma generalizada para todo mundo. E isso acaba gerando o quê? Um multiplicador de conversão. Então no perpétuo a conversão é 5 vezes maior, porque você mostra que você está ouvindo aquela outra pessoa e você consegue trabalhar individualmente com ela. Então não é, captei os leads que não comprou, eu jogo fora, capto para o próximo lançamento, os que comprou eu tento vender outra coisa. Não, você sabe exatamente, até o que não comprou, você sabe o porquê que ele não comprou, se você faz as perguntas da maneira certa. E para o lançamento, a taxa de conversão também explode, por quê? Porque você tem mais presença, a pessoa comprou para resolver aquela dor, e se ela pagou, ela vai comparecer. E você já sabe que as pessoas que estão ali, elas estão buscando a mesma coisa. Senão ela não pagaria, ela não é o curioso. O curioso, de graça até a injeção na testa, curioso ele, se eu entrar no webinar, no lançamento, no evento, ou não, tanto faz, eu nem paguei nada por isso. Agora o cara que ele pagou para resolver, aquela dor tá batendo nele, então ele vai aparecer porque ele deu o dinheiro e porque a dor tá batendo. Então você consegue ficar mais tempo com ele. Então, essas são as 3 principais vantagens do funil invertido. Tanto para perpétuo, funciona tanto para perpétuo quanto para lançamento, e isso também é muito bom, né? Por quê? Porque o tráfego se paga sozinho, a segmentação é muito mais inteligente, você sabe exatamente quem é que está ali e tem todo um multiplicador de conversão. Não é à toa que os grandes players começaram a fazer lançamento pago e não é à toa que os grandes players começaram a vender um funil de low ticket. A diferença entre o lançamento pago e o funil de low ticket é que existe uma estratégia por trás de perguntas estratégicas para saber exatamente quem está ali e você conseguir construir esse funil. Por exemplo, uma coisa que eu acabei de ver na minha mente agora. Quando você compra um produto de um grande player, a primeira coisa que você precisa fazer lá na área de membros é responder algumas perguntas, certo? Não é à toa que o pessoal coloca essas perguntas para você responder. Eles colocam justamente porque eles conseguem entender qual que é o público, a taxa de conversão de acordo com cada público. E aí eles calculam qual que é o CPA que eles estão dispostos a pagar por cada um desse público. E assim eles conseguem entender qual anúncio que ele traz aquele público certo ali, de acordo com o CPA, para aumentar a conversão deles e aumentar a conversão e ter lucro ali no digital, não enfrentar esse problema. Então o funil invertido, ele já une essas duas coisas, óbvio que você tem que fazer da maneira certa, une essas duas coisas e mata esse problema do lead caro, dos custos caros, e mata esse problema da conversão baixa. Por quê? Porque, como eu falei, voltando assim repetitivamente, é muito mais assertivo, tá? Bom, espero ter passado o mais rápido que eu consegui, de forma mais objetiva que eu consegui, a estratégia por trás do funil invertido. O que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você curtir esse vídeo se você gostou, deixar o comentário aqui embaixo se você quer que eu traga mais detalhes. Por exemplo, estou colhendo bastante frutos desse funil invertido. Tem um especialista aqui que trabalha com a gente que em um ano
ele em 3 meses ele faturou o mesmo faturamento de um ano, com esse faturamento com esse funil invertido, depois que eu consegui trabalhar com ele. Tem um outro que está começando do zero, uma outra, que em 2 meses faturou 15 mil reais investindo pouquinho e saiu de 260 seguidores para 1.500 seguidores. Por quê? Porque esse conversão de público frio, além de vender, ele também traz pessoas para o seu perfil e começa a seguir, que gosta do seu conteúdo e tudo mais, e traz uma chuva de depoimento espontâneo ali, e pessoas pedindo para comprar o seu curso mais caro, se você faz da maneira certa, da estratégia e tudo mais. Se você quiser, eu posso trazer um vídeo assim, e além disso eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link onde você consegue se inscrever para um diagnóstico gratuito que eu estou dando. Por enquanto a minha agenda está de boa, esses vídeos aqui não estão alcançando muita gente, que o canal é novo, esse é só o segundo vídeo do canal, o diagnóstico está sendo gratuito, tá? Depois, se começar a encher, começar a pegar o meu tempo ali, naturalmente ele vai ficar pago, tá? Então, pode se inscrever, eu vou pegar, você vai responder algumas perguntas ali, e eu vou, junto com a minha equipe, eu vou fazer um diagnóstico completo para você, tanto para você que está começando agora e quer saber como começar da maneira mais fácil possível, quanto para você que já está no mercado, já faz lançamento, já tem perpétuo, eu vou trazer esse diagnóstico com um único objetivo, que é te dar clareza e como você pode implementar o seu funil invertido para você deixar de sangrar, deixar esse dinheiro escapar sangrando aí, e principalmente aumentar a sua taxa de conversão, seja num high ticket seu, num back-end, num high-end, no que quer que seja, tá? Então é isso. Curte, comenta, compartilha com quem que você acha que vai ser importante, e se você achar que faz sentido, se inscreve nesse diagnóstico gratuito antes que ele fique pago, né? Então é isso, espero que você tenha gostado e foi um prazer.